do Senhor. Eu espero que estejam todos bem, assim como aqui eu também estou bem. Eu me chamo Grazi, atualmente estou no Ministério de Promoção Humana e no de Pregação. E hoje o Senhor ele me traz aqui para uma missão. Que missão é essa? Falar da palavra deles com vocês. Só que antes de começarmos de fato, o Senhor ele me faz refletir duas coisas. A primeira é como eu estou e como anda o meu coração. Como eu estou nesse momento e como anda o meu coração com tudo que está acontecendo. Quais são os sentimentos que eu tenho trazido no meu coração. Como é que eu estou agindo? Eu estou sendo aquela pessoa que murmura, que reclama, ou estou sendo aquela pessoa que é humilde, que age com simplicidade, ou estou sendo aquela que diz assim, o Senhor tem poder, então pare isso. Ou eu estou sabendo lidar com toda a situação, estou sabendo confiar no Senhor. Então que você possa parar e se autoavaliar. Poxa, Senhor, eu estou sendo como? Se autoavalie, veja como você está sendo. Porque muitas vezes a gente age só e muitas vezes a gente não pensa. Então que nesse momento a gente possa parar um segundinho e só refletir. Mas como eu estou sendo, Senhor? Uma boa pergunta, não é? Então agora, depois dessa nossa reflexão, nós vamos de fato darmos início. A passagem ela se encontra em Mateus 19, do 13 ao 15, certo? Então vamos ler todos nós juntos. Certas pessoas apresentaram criança para que o Senhor lhes impusesse a mão e rezasse por elas. Mas os discípulos começaram a repreendê-las. Por isso Jesus lhes disse: deixai as crianças em paz e não as impeças de virem a mim, pois o reino dos céus é daquelas que lhes são semelhantes. Então pôs a mão sobre elas e partiu dali. Então, nesse momento, eu não sei, eu convivo com criança, então nesse momento que a gente está vivendo, muitas crianças elas ficam, porque eu não posso sair, porque eu tenho que usar máscara, eu queria estar brincando lá na rua, queria ir ao parque, porque eu não posso, eu tenho que ficar em casa. E muitas vezes, fica entediante. Mas nem por isso as crianças, elas trazem alguns sentimentos que nós, adultos, trazemos. Porque as crianças, elas são simples, elas têm uma essência de pureza, de simplicidade, que muitas vezes a gente não tem e não carrega no nosso coração. Porém, o Senhor, ele fala muito bem na palavra. Pois o reino dos céus é daqueles que lhes são semelhantes. Então, o Senhor, ele quer que a gente seja semelhante às crianças. Mas semelhante como? Não o quê? Brincar como a criança, me vestir como criança, me comportar como criança. Não, o Senhor ele não fala em relação a isso, mas ele fala em relação aos sentimentos que nós trazemos dentro do nosso coração, que muitas vezes não são sentimentos bons, não são sentimentos que agradam o Senhor. Muitas vezes a gente age por impulso, digamos, eu bati alguém na minha porta. A senhora poderia me ajudar? Aí você vai lá, sim, minha senhora, diga o que a senhora precisa. A senhora poderia me dar 1 quilo de arroz? Você vai lá na sua cozinha, no seu armário e pega 1 quilo de arroz e leva. Porém, muitas vezes você não vê aquilo, tá no automático, pediu, vou ajudar. Muitas vezes a gente não tá agindo na humildade de verdade, muitas vezes está no automático. E Deus, ele quer que a gente seja humilde, porque muitas vezes a criança, pra gente ter ideia, uma criança, como ela é tão simples, como ela não tem pensamentos, muitas vezes elas nem percebem que o outro precisa de ajuda, mas muitas vezes elas ajudam. Como? Muitas vezes a criança tá na escola, aí tem um amiguinho que não trouxe o lanche, mas muitas vezes aquela que trouxe dá o amiguinho, então já ajudou. E não foi ninguém que mandou, foi um ato involuntário. O outro não pediu o lanche, mas aí a criança ela foi lá e deu. Por quê? Porque a criança, ela é simples, ela é pura. Então o Senhor nesse dia, ele nos convida a ter um encontro com ele. Mas que tipo de encontro é esse? Um encontro que tem um pai e um filho. Mas como esse encontro? Não um pai e um filho grande, não um encontro, mas um encontro de alma, um encontro de sentimento,
um encontro que você tem, que você possa ter com o Senhor, que seja na simplicidade, na humildade, porque o Senhor, Ele quer que sejamos humildes e que sejamos alegres como as crianças, porque os discípulos, na palavra vem falar que os discípulos repreenderam as crianças que estavam chegando próximo de Jesus, mas ao mesmo tempo Jesus, ele próprio se deixa ser alcançado pelas crianças, porque ele diz o quê? Venham a mim. Então as crianças vão e na mesma hora os discípulos param. Então os discípulos veem a importância das crianças e deixa as crianças chegarem a Jesus, porque é isso que Jesus queria. Era o tumulto das crianças. Jesus queria que as crianças chegassem perto dele, pulassem, gritassem, agissem na essência da humanidade, porque essa é a essência verdadeira da criança. Porque tudo o que nós queremos e o que o Senhor quer, porque muitas vezes as nossas ideias não são as mesmas que o Senhor, porque muitas vezes o Senhor diz assim, olha, eu quero que você vá por esse caminho, mas muitas vezes a gente não vai, a gente fica com raiva, a gente resmunga, a gente diz, Senhor, muitas vezes a gente chega a dizer, mesmo que não seja de verdade, seja só palavras jogadas ao vento, a gente chega a dizer, Senhor, tudo o que está me acontecendo de ruim é culpa sua, e muitas vezes não é. Muitas vezes é nós que procuramos as coisas ruins. Porque se a gente pare para analisar como é uma criança, ela age. A criança, a gente briga com ela, mas no mesmo momento, a criança, ela esquece daquilo, passa, ela apaga. E muitas vezes a gente guarda no nosso coração. A gente coloca aquilo e faz com que crie uma barreira. Então aquilo nos tira a nossa essência verdadeira, nos tira a essência que Deus nos deu e nos coloca num posicionamento ruim. Mas as crianças não, depois elas estão ali nos abraçando, nos beijando e como se nada tivesse acontecido. Então que a gente possa ser que nem as crianças que esquecem de tudo que é ruim e trazem a carga boa. E trazem o sentimento, e trazem a sua essenciazinha, aquela simplicidade, aquela humildade. Porque as crianças, elas foram feitas para receber o reino de Deus. Por isso que o Senhor, Ele nos pede que sejamos como as crianças, que tenhamos o sentimento das crianças. Por isso que Ele quer isso. E que a gente possa se deixar, porque um colo de um pai não é tão bom quando o nosso pai, porque a gente já foi criança, a gente sabe como é. Tipo, nosso pai, ele briga com a gente, e aí muitas vezes ele vem lá, depois ele nos dá um colo. Então é isso que Jesus quer, que nós possamos se deixar ser colocado no colo dele, que ele venha nos alcançar, que ele venha nos construir novas pessoas, que ele venha nos colocar com sentimentos novos, que ele possa restituir a nossa morada, porque é isso que ele pede. Porque é necessário buscar um encontro com Deus, mas não um encontro qualquer. Que a gente, quando vai encontrar Deus, a gente possa ir com simplicidade, com humildade, porque é isso que Ele quer. Ele quer que sejamos humildes e simples.